Bom, então, hoje a gente começa o tópico de tópicos em farmacologia, né? Nós não vamos estudar profundamente e nem sobre a utilização de cada um deles, né? A ideia é que você tenha uma noção geral a respeito de quais os produtos, né, e que são utilizados na medicina veterinária ou na produção animal de um modo geral, e alguns cuidados a gente tem que ter em relação a esses produtos, tá? Então, essa primeira parte aqui que fala sobre os produtos de uso na veterinária, ela foi escrita por um representante do conselho na Anvisa, né, o Conselho de Medicina Veterinária, por isso que o título da palestra que ele usou, do trabalho que ele apresentou, é só em uso em veterinária, que ele está pensando muito mais no tratamento, efetivamente, do que na questão de produção animal. Mas muito do que aparece aqui como dentro da categoria dos diversos tipos de fármacos, vários deles são utilizados não para tratamento, mas sim como nas ações de prevenção, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Vocês vão ver, tem alguns dados aqui que são antigos, mas que eu não consegui atualizar totalmente, tá? Tem alguns que eu atualizei, mas mesmo assim, os dados disponíveis não são muito recentes. Então, vamos lá. O que é um produto de uso, né, na produção animal ou na veterinária? Todos os preparados de fórmula simples ou complexa, de natureza química, farmacêutica, biológica ou mista, com propriedades definidas e destinadas a prevenir, diagnosticar ou curar doenças dos animais, ou que possam contribuir para a manutenção da higiene do animal. Só por essa definição aqui, você já vê que muito do que a gente já deu uma olhada, do que a gente conhece dentro do trabalho de produção, se insere aqui dentro. Quando a gente falou nas medidas de prevenção, de profilaxia, a gente falou em vacina, né? Então, como vacina está aqui, é uma fórmula biológica. Higiene, né? Então, entra aqui todos os produtos que são utilizados na higiene animal. Se a gente está falando em banhos dos animais, principalmente preparo para exposições de feiras, né? Os animais se utiliza uma grande quantidade de produtos nessas preparações. Além disso, a questão de diagnóstico, né? Então, todos os métodos de diagnóstico, tudo que é utilizado para fazer diagnóstico pode ser a partir de enzimas, a partir de complexos sanguíneos, qualquer um dos métodos utilizados para diagnosticar doença ou que seja utilizado na cura da doença é considerado um produto de uso veterinário. Tá? Existem algumas vezes que o produto que é utilizado, por exemplo, no diagnóstico veterinário, ele se assemelha ou é igual ao utilizado para diagnosticar a doença em humanos também, tá? Mas sempre que ele tiver uso focado para veterinária, ele vai considerar um produto de uso veterinário. Por que a importância disso? Dentro dos produtos, embora eles sejam, os fármacos estejam dentro da Anvisa, legislados pela Anvisa, na produção animal a gente tem muito material que é credenciado, vamos dizer assim, normatizado pelo Ministério da Agricultura, tá? Então, a gente tem vários produtos que tanto vão ser verificados ou certificados pela Anvisa, como vão ser verificados ou certificados pelo Ministério da Agricultura. A gente vai ter várias definições, isso depende muito de qual legislação que a gente está usando, né? Mas, de novo, sempre a gente vai ter uma substância químico-biológica, né? Então, a gente tem que pensar, não é só um fármaco químico, existem outros preparos, né? A gente tem que pensar também nas fórmulas que são utilizadas hoje alopáticas, né? A gente usa, homeopáticas. Quando a gente está falando de uma substância química, como um fármaco, como a gente conhece, um antibiótico ou um antiparasitário, é uma substância química. Mas a gente tem muitos produtos que são homeopáticos, utilizados na medicina humana, que já vêm sendo utilizados também na medicina animal, inclusive alguns produtos que são utilizados de forma preventiva, principalmente fitoterápicos, tá? Que daí entraria dentro da questão biológica ou mista, depende um pouco como eles são preparados. Se a gente tiver um fitoterápico, por exemplo, que é uma solução extraída em álcool, né? A gente tem uma solução mista aí, porque a gente vai ter a parte da planta, que é o biológico, como vai ter o álcool aí, que é um produto químico, tá? De novo, sempre é isso pensando. E a gente tem que lembrar que aqui entra tudo aquilo que é
aplicado de forma ou utilizado de forma individual, ou seja, num único indivíduo, ou de forma coletiva, tá? Na produção animal, isso tanto pode se dar como uma aplicação direta no animal, como também misturado com alimentos, né? E, de novo, entra a questão da prevenção, diagnóstico ou tratamento dos animais, tá? Tem que lembrar que ainda, além desses produtos todos, né, a gente vai ter os aditivos que são utilizados ou em alguns tipos de medicamentos ou em rações, suplementos vitamínicos, minerais, né, promotores. Existe uma grande legislação a respeito do uso adequado ou não desses promotores de crescimento. Eles não necessariamente têm que ter uma fórmula química, né? Mas muitas vezes eles têm uma fórmula diferenciada, como os probióticos. A gente tem vários produtos que são utilizados na ração hoje para melhorar a conversão, para melhorar a utilização desses alimentos, o aproveitamento desses alimentos, né? Entra aqui todos os produtos que são utilizados como antissépticos, tanto o profissional usa aqui o antisséptico, como a gente pode usar no animal. Então, fazer antisepsia de uma ferida, né? Fazer uma antisepsia, onde a gente vai fazer uma aplicação de um medicamento, se for um medicamento ainda com parenteral, né? Então, todo o material que é usado no ambiente ou no equipamento, né? Então, lembrando, sala de ordenhas, equipamentos como bebedouros, né? Tudo que é utilizado para fazer a higienização desses ambientes, né? Ou dos equipamentos, são considerados de uso veterinário. Existem os pesticidas também, que a gente tem que lembrar. Controle de roedores, controle de vetores, né? Que são utilizados tanto no animal como no habitat. Então, aqui pensando no controle de roedores, nos animais, muitas vezes, o controle de vetores, né? Se a gente pensar em carrapato, controle de carrapato, que é os carrapaticidas, o controle da mosca do chifre, vai entrar aqui, né? E tanto assim, então, que restauram e modifiquem as funções orgânicas e fisiológicas do animal, tá? Então, vai ter que proteger ou restaurar o que foi comprometido na fisiologia desses animais, tá? E a questão aqui do embelezamento que eu falei para vocês, que são os materiais que são utilizados normalmente no preparo dos animais em exposições e feiras. Não sei se algum de vocês teve a oportunidade de acompanhar alguma das exposições e feiras, principalmente Expo Inter, né, antes da pandemia, mas a gente, antes dos animais entrarem em pistas, eles passam por um processo todo de tomar banho, são limpos, são higienizados, né, para ficar com um pelo bonito, para ficar um animal bem apresentável. Se a gente olhar, por exemplo, cavalos, né, são feitos tranças, tanto na crina como no rabo, né, na cauda. Nos bovinos, normalmente, os pelos que existem na cauda, eles são utilizados tipo de um laque, parece um pomponzinho, né? Então, são formas de embelezar o animal, justamente para ele desfilar ou ser apresentado em pista, né? É uma forma de mostrar o animal, ou principalmente ressaltar alguns aspectos dele, tá? A gente vê muitas vezes em animais chifrudos, por exemplo, se passa algum tipo de óleo, né? Justamente para deixar ele mais brilhoso e ele fica mais interessante. Então, na verdade, uma feira como a Expo Inter, ela é muito mais uma vitrine do que especificamente um local para se ver os animais para produção mesmo, né? Então, normalmente animais de feiras, de leilões, eles têm muito mais uma vocação para o campo, vou pensar assim, para serem produzidos em sistemas convencionais do que os animais que são apresentados numa feira, né, numa exposição dessa forma, tá? Como é que a gente divide todos esses produtos, né? Então, são várias classes de fármacos que existem, né? E a gente pensa que insumos ou aditivos, insumos farmacêuticos ativos, então são os produtos que a gente normalmente conhece como fármaco mesmo, tá? Os farmoquímicos, farmacoquímicos, os produtos biológicos, os saneantes, de higiene e embelezamento e os farmacêuticos. Então, aqui entre os medicamentos antissépticos, diluentes de sêmen, suplementos vitamínicos, ou seja, isso aqui é o que é utilizado nos animais, mas não é o que a gente conhece como uma fórmula, produto farmacêutico que vai ser utilizado para cura, por exemplo, tá? Para tratamento de um animal, né? É aquilo que está associado
ao processo de tratamento deles, mas não para cura. Se a gente pensar em suplemento vitamínico, né, tem uma relação direta com complementação de alimentação, principalmente quando tem deficiências nutricionais em relação a pastagens, a gente pensar em ruminantes, né? Então, entram aqui. Essa forma, vamos dizer assim, de dividir em classes, né? É uma forma de tentar organizar o agrupar, entender um pouquinho como é ampla a quantidade e a possibilidade de produtos que a gente vai ter utilizando dentro da veterinária. Por isso, é importante saber um pouquinho deles, né? Principalmente pensar em termos de armazenamento, possibilidades de uso, né? Alguns desses produtos, eles têm características que são tóxicas, que têm importância em relação ao meio ambiente, tá? Se a gente pensar principalmente aqueles que são usados como desinfetante ou como detergente, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre desinfetantes e detergentes, mas eles têm um impacto sobre o ambiente, né? Os próprios fármacos que vão ser utilizados, né, como antimicrobianos, que tem alguma substância ativa, né, que vai eliminar ou diminuir a quantidade de micro-organismos que causam a doença, esses fármacos também, eles têm periodicidade para ser utilizado, a gente vai conversar depois sobre carência medicamentosa, mas existe todo um cuidado em relação ao uso desses produtos, principalmente quando a gente está falando em animais de produção, animais que vão ou produzir alimento ou vão se transformar em alimentos, se a gente pensar na produção de carne, tá? Quando a gente pensa no mercado de medicamentos, né, isso aqui vocês vão ver, ó, é antigo, isso aqui já é de 2005, então tem quase 20 anos, mas a quantidade ao longo do tempo, como isso vem se tornando importante do ponto de vista de economia, né? Então, isso aqui são o setor de produtos, né, em saúde animal, tá? Que esses dados são do Sindicato Nacional das Indústrias de Produtos para a Saúde Animal, e a gente vê a evolução, então, vamos dizer assim, do que significa economicamente essa quantidade de medicamentos, tá? A gente tem que pensar que todos esses produtos que são utilizados, eles têm um custo, sim, que vai vai somar no custo de produção dos animais, né? Então, cada vez mais existe propaganda, marketing a respeito de diferentes produtos farmacológicos que podem ser utilizados, né? E a indústria farmacêutica veterinária, ela tem um marketing muito interessante, né? Hoje, a gente não vê mais os laboratórios com tanta intensidade, vamos dizer assim, dentro das universidades, mas na minha época de graduação, a gente tinha armários de algumas empresas dentro da faculdade e sempre pessoas uma vez por semana pelo menos, tinha uma pessoa daquela empresa que vinha apresentar os produtos e mostrar como eles funcionavam. O que acontece é que a gente saía da faculdade com um nome, não o princípio ativo memorizado, né? Mas sim o nome comercial do produto. Isso, durante muito tempo, foi algo bem preocupante, porque as pessoas lembravam o nome do produto para ser utilizado, mas não lembravam a sua função efetiva, tá? Hoje, a gente também tem a participação dos laboratórios em eventos, né? Então, eles ajudam a viabilizar eventos, né? Então, patrocínio, fazem palestras, mostram seus produtos, né? Então, eles continuam, a indústria farmacêutica, ela continua fazendo esse movimento, então, de marketing, né? A gente vê bastante isso, por exemplo, dentro da Expo Inter também. Na Expo Inter existem os galpões dos animais, né? A área toda destinada aos animais, mas existe uma quantidade enorme de ambientes, pequenas casas lá, que são justamente dos laboratórios farmacêuticos. Então, é o melhor lugar que tem para a gente conhecer a representatividade desse mercado, né, do ponto de vista econômico. Tá? Isso aqui é deixa eu ampliar um pouquinho, para a gente ver, né, o que seria o faturamento em bilhões de reais desde 2013 até 2017. Tá? Então, vocês veem, ó, de 3,9 passa para 5,3 bilhões. Né? Então, ele é crescente anualmente. Aqui só em 2015, 2016, que teve uma estagnada, mas a tendência sempre é um crescente, né? Tanto em termos de produtos, empresas, como em termos de ganhos financeiros.
tá? Ou movimentação financeira. Em relação às espécies animais, né, aqui tem o valor do que foi em 2005 movimentado por espécie, né? Então a gente tem aves, o bovinos é o que mais movimenta recursos financeiros, equinos, ovinos e caprinos, os animais pets também são importantes, né? E os suínos. Os bovinos, aqui principalmente por causa dos bovinos leiteiros, em relação aos controles de mastite ou os tratamentos de mastite, né? Também os hormônios utilizados para a questão de reprodução, né? Todo investimento que é feito para conseguir ou para se obter que o animal seja produtivo anualmente, né? Então tem uma cria por ano. Da mesma forma, controle de parasitos, principalmente, né? E aí quando a gente começa a trabalhar com bovinos de corte, controle de carrapatos, dependendo do estado, dependendo a região do Brasil, o controle é muito intenso, é muito forte em relação aos ectoparasitos. Tá? Então, a gente vê, bovinos são aqueles que mais movimentam o mercado veterinário, é que mais movimentam esses produtos, né? O que significa que justamente essa vai ser a espécie, os sistemas de produção, principalmente o que trabalha mais com confinamento, que vai movimentar o maior volume de fármacos e, com isso, aumentar o custo de produção também. Tá? E a gente tem que lembrar que, muitas vezes, dependendo, por exemplo, no mercado PET, esse valor é passível de ser passado pelo proprietário, né? Então, sem nenhum tipo de... É o proprietário que vai ter o custo, é quem movimenta o mercado. Mas, no caso do bovino, um produtor arcar com o custo de produção com o custo do medicamento, ele não repassa isso para o mercado consumidor, né? Principalmente se a gente pensar em bovinos leiteiros, porque o preço do leite é o que ele recebe em contrapartida ao que ele produz. Então, quanto mais ele gastar na produção, menos vai ser o valor que ele vai receber em relação ao que ele produziu. Então, reduzir custo de produção é muito importante. E os fármacos entram aí no meio, né? Para utilizar os fármacos de forma adequada, né? Então, não utilizar em forma excessiva, não utilizar quando não é necessário, é uma das formas que a gente tem de reduzir esse uso. Então, esse aqui mostra por distribuição por espécie animal, né? Então, vocês vão ter na base aqui mais escuros são os ruminantes, depois são as aves, né? Os animais pets, suínos, aqui em cima os equinos, né? E essa outra aqui são os outros animais. Aí vocês pensam aqui outros tipos de pets, porque aqui só falam em cães e gatos, né? Mas aqui entre os outros, todos os outros tipos de pets, coelhos, aves ornamentais e por aí afora. Tá? Então, piscicultura, tudo entra aqui dentro dos outros, que é uma parcela bem pequena, né? Então, se a gente olhar assim, sempre, ao longo dos anos, ruminantes, né, bovinos é o que vem movimentando mais. Isso aqui entra bovinos e ovinos, né? Ruminantes é o que movimenta 50% do mercado de fármacos, tá? Aqui aparece um pouquinho em função das classes terapêuticas de cada um deles, né? O que a gente, vamos dizer, o que mais movimentou em 2005 na indústria. Então, aqui aparecem os antimicrobianos, os biológicos, né? Que aqui entram todos os produtos que são, como vacinas, por exemplo, né? Dermatológicos, são os produtos de uso tópico, que a gente vai ver, desinfetantes, e aí entram os ectoparasitas, os endoparasitas, os parasiticidas, né? Então, que eliminam os parasitas, né? Outras categorias terapêuticas e tônicos e fortificantes. Embora a gente olhe que os biológicos movimentam, vamos pensar assim, isoladamente, a maior quantidade, o maior volume, vamos pensar, de produtos, né? Quando a gente começa a pensar em parasitas, né, na parasitologia, soma isso aqui, é o que mais vai movimentar, né? Então, separando por diferentes tipos de produtos, produtos parasiticidas, né? A gente dilui, mas no momento em que junta todos os produtos que têm ação sobre parasitas, ele se torna aquele que mais movimenta. E isso aqui, sim, se a gente começa a pensar em uso dos endoparasitas, né? Então são os antihelmínticos, né? São os antiparasitários de um modo geral utilizado. A gente tem problemas sérios de uso aqui,
né? Então, vocês podem ver assim, propriedades que utilizam indiscriminadamente produto, sem fazer um diagnóstico correto, muitas vezes sem a necessidade de utilização mesmo. O animal não apresenta uma carga parasitária que indique a necessidade de uso de um produto, mas eles são utilizados, existe uma rotina para isso, né? O uso em função de pesagem também, o uso menos ou a mais, que isso acaba sendo um problema, porque quando a gente tem um animal que ele não é pesado, normalmente o que o produtor faz, o produto? Ele tira uma média do peso do rebanho, tá? Então, vocês podem ter, por exemplo, pensando num rebanho de ovinos, vocês vão ter animais com 30 quilos até animais com 70, tá? E aí ele vai dizer, média 50. Bom, quem tem 30 quilos vai estar tomando produto a mais. Quem tem 70 vai estar tomando produto a menos, né? Recebendo produto a menos. Naqueles que recebem produto a mais, se a gente for pensar, existem algumas classes de antiparasitários que causam toxicidade, tá? Então, se utilizado a mais, pode ser problemático. A gente vai conversar um pouquinho mais depois sobre os antiparasitários. Se utilizado a menos, ele não vai eliminar totalmente os parasitos que estão nesse animal, e por outro lado, ele começa a desenvolver o que a gente chama de resistência. Na medida em que ele está em concentração menor, em quantidade menor, ele não vai atuar sobre todos, vão sobrar uma grande quantidade de parasitos aí que vão sobreviver ao uso desse produto e podem se tornar, então, resistentes, tá? Então, utilizar de forma adequada esses produtos é extremamente importante. A mesma coisa em relação aos antimicrobianos, né? Quando a gente... Eu acho que vocês viram alguma coisa de antimicrobianos na micro, né? Pelo menos a professora Amanda sempre falava um pouco nesses produtos. Os antimicrobianos, se eles usados de forma sem um diagnóstico prévio, né? Sem um diagnóstico a respeito do seu uso, ele pode estar sendo utilizado e não ter nenhum tipo de função. Tem algumas classes de antimicrobianos, por exemplo, que só funcionam em gram-positivos, praticamente não atuam sobre gram-negativos. Se vocês tiverem uma bactéria que é responsável por um problema é um gram-negativo, vocês estão utilizando um produto antimicrobiano que não vai ter ação nenhuma, tá? Ele tanto pode não ter nenhum tipo de ação, simplesmente ser utilizado no animal e ser eliminado, né? Dependendo dos tipos de metabólitos que são eliminados, eles podem se tornar um problema em relação ao meio ambiente. Porque esses metabólitos, quando chegam no meio ambiente, eles vão ter contato com bactérias do meio ambiente, e no meio ambiente eles podem desenvolver, então, micro-organismos resistentes a esses produtos também, tá? Então, a gente vai conversar sobre resistência quando falar especificamente sobre as classes de antimicrobianos e de endo e ectoparasitas, mas só para você... Esse é um problema que vem se agravando ao longo dos anos, né? E esse é um dos fatores que se levou, por exemplo, na medicina humana, a só poder utilizar antimicrobiano com receita médica. Porque era a mesma coisa, era muito fácil. A gente chegava na farmácia e pedia, eu quero uma tetraciclina, tá? Ninguém perguntava para que era. E muito menos a pessoa que estava tomando o produto sabia para que servia aquilo, tá? Sendo que, por exemplo, para humanos, penicilina é um produto que pode causar sensibilidade em algumas pessoas. Tem pessoas que são extremamente sensíveis, né? São alérgicas a gente fala alérgica à penicilina, que podem ter choque anafilático ao usar o produto. Então, assim, essa questão de usar o produto de forma responsável, ela vem vindo basicamente de um programa que foi desenvolvido fora do Brasil. A Dinamarca é a pioneira em relação ao controle de antimicrobianos. Por quê? Porque se começou a encontrar muitos produtos, principalmente suínos e aves, porque esses produtos eram usados como promotores de crescimento, né? Eles não são promotores de crescimento, mas eles eram adicionados à ração para eliminar micro-organismos que são endógenos do animal, né? Mas eram utilizados, então, como para diminuir causas de diarreia, outros problemas, e com isso eles se tornaram, ou ficaram conhecidos como promotores de crescimento. E esses produtos, esses fármacos, eles começaram a ser encontrados com uma grande quantidade em carne de suínos e aves, né? Então, a Dinamarca foi a pioneira, ela começou esse trabalho principalmente em suínos, né? Onde começou a proibição do uso desses produtos como promotores de crescimento, não se pode mais utilizar, e
outras classes de fármacos, né, ou de produtos do mercado veterinário foram sendo desenvolvidos e construídos para ocupar o espaço que esses produtos aqui ocupavam equivocadamente, tá? Então, assim, de novo eu falo, o uso consciente, o uso adequado de cada produto é extremamente importante e deve ser considerado, tá? Vocês vão ver que muitos produtores, às vezes assim, eu usei um produto. Qual produto? Ele vinha numa embalagenzinha branca com rótulozinho azul. E aí, que produto é esse? Um produto de embalagem branca com rótulo azul pode ser um monte de coisa, tá? E isso causa bastante problema em relação tanto para os animais como para o meio ambiente, tá? E em relação ao custo de produção, mais ainda, né? Então, aqui eles, por classe terapêutica, né? Então aqui tem os antiparasitários, né, que são esses aqui, vai de 20% a quase 30%, né? Os biológicos estão aqui, que são todos os produtos que são utilizados, principalmente as vacinas, os antimicrobianos, tá? Os suplementos ou aditivos. Aqui a gente tem outros produtos, e aqui são aqueles que são utilizados como medicamento mesmo, né? São utilizados de forma terapêutica. Então, vocês veem que muito medicamento, muito fármaco, ele não é utilizado para curar o animal, né, em caso de doença. Ele é utilizado de forma preventiva, muitas vezes, como uma forma de profilaxia, só que ele é utilizado de forma equivocada. E esse é o grande problema. Tá? Existe uma enorme regulamentação a respeito desses produtos. Aqui tem algumas, sim, se alguns deles, né? Essas legislações, elas mudam periodicamente, principalmente em função do tipo de rótulo, o que deve ser descrito ou não no rótulo. Quando existem o desenvolvimento de novos grupos de fármacos, então também a resolução vai mudando. Mas, de modo geral, a gente pensa, um fármaco, ele entra quase como um agrotóxico. Ele tanto tem que ser avaliado pela Anvisa, pelo Ministério da Agricultura, como o Ministério do Meio Ambiente. Tá? Cada um desses grupos vai fazer... O Ministério da Agricultura faz um dossiê agronômico, né? Principalmente a gente está falando aqui de produtos que são utilizados não efetivamente no animal, mas sim para controle de ambiente. A Anvisa faz um dossiê toxicológico tanto para humanos, né, principalmente para humanos, e o IBAMA faz um dossiê ambiental. Tá? Depois disso tudo, vem o resultado e se esse produto vai ser liberado ou não. Tá? Para um registro de um produto farmacológico, segue mais ou menos a mesma ideia. Né? Se é um produto de uso veterinário, ele tem que ser avaliado pelo Ministério da Agricultura, e em vez de um dossiê agronômico, vai ter um dossiê veterinário aqui, porque ele está sendo pensado para uso em animais. A Anvisa vai ter que avaliar esse produto para ver se ele não tem problema em termos da toxicologia para humanos, principalmente em relação aos seus resíduos, né? E o IBAMA vai ver em relação à questão ambiental. Para vocês terem uma ideia, existe uma classe de antimicrobianos, que é os... agora vou fugir o nome, tá? Mas daqui a pouco eu lembro de novo, que eles não podem ser utilizados em produção animal, porque eles podem gerar problemas para a saúde humana, tá? Eu lembro do símbolo quando a gente faz os antimicrobianos. Gente, coisa séria. E não lembro o nome do produto. Se de tanta gente fazer antibiograma no laboratório e botar os disquinhos que só vêm as letras do produto, né? Clonafenicol, sabia? É um CL. O clonafenicol, ele não pode ser utilizado em animais de produção, mas ele pode ser utilizado em pets, por exemplo. Nenhum animal que vá resultar em produção de alimento pode utilizar esse produto, porque ele desenvolve resistência nos humanos para um grupo enorme de outros antimicrobianos, tá? Então, a gente vai ter aqui, dentro dos produtos de uso veterinário, né, tem toda uma regulamentação pelo mapa, e aí tem que ter uma ideia se ele é um controle para os animais ou controle para utilização em plantas, tá? Então, eles são classificados em pesticidas, produtos de origem vegetal, vão ser usados em produtos de origem vegetal ou produtos de origem animal. Então, assim, são algumas formas que o Ministério da Agricultura tem em separar os produtos, né, para poder fazer de que forma ele vai
para que tipo de outros órgãos ele vai ter que ser avaliado também e de que tipo de dossiê vai ter que ser emitido para esse produto. Tá? Aqui tem uma lista de legislações, né? Mas aqui, ó, critério de fiscalização, fabricação e comercialização, né? Normas de qualidade em saúde pública, saúde animal e meio ambiente. Tá? Então, vão tendo várias portarias e normatizações. Esse aqui, critérios de comercialização, e principalmente os produtos que necessitam receita. Tá? Também a prescrição, mas aqui entram produtos como anestésicos, sedativos, hipnóticos, anticonvulsivantes, anticonvulsivantes, imagina. Por quê? Porque esses produtos eles podem gerar dependência nas pessoas, né? Então, são produtos que são utilizados na veterinária, mas que eles são controlados, né? Em geral, tem que ter uma pessoa responsável. Anestésicos, de modo geral, eles são utilizados em ambientes hospitalares, né? Existe um grupo de produtos que é possível de ser utilizados por quem trabalha a campo, mas a grande maioria deles é só para utilização hospitalar. Tem que ter muitas vezes um farmacêutico responsável. Por exemplo, no nosso hospital aqui tem um farmacêutico responsável pela farmácia e ele é responsável e assina por todos os produtos anestésicos. E isso é algo que tem que ser muito cuidado, né? Porque a gente já teve o caso de uma pessoa um residente que pedia os anestésicos e não usava nos animais, ele se auto-injetava, tá? Uma das vezes que ele tomou os anestésicos, né, se auto-injetou, ele caiu, desmaiou, ficou no banheiro e foi encontrado pelos colegas, né? E teve que ser levado de ambulância para o hospital, assim, porque é uma dependência química muito forte. Tá? Então, esses produtos são muito controlados e não é em qualquer lugar que se pode utilizar, tá? A mesma coisa em relação à receita, embora a gente não utilize, né? Mas deveria, tá? Então, existe uma portaria que diz que antimicrobianos, antiparasitários, vacinas, né? E hormônios imunógenos aqui, o único que desses produtos que tem que ter um cadastro são para diagnóstico de brucelose, né? Para fazer, em função do programa de controle de tuberculose e brucelose, a pessoa que faz esse tipo de diagnóstico, ela tem que ter um credenciamento junto ao Ministério da Agricultura, então ela faz um curso, ela é preparada para isso, e ela tem que prestar contas de toda vez que utiliza ou que tem acesso ao produto diagnóstico e fazer um relatório de quantas doses usou, e essas doses usadas tem que estar especificado quem são os animais, qual foi o resultado, de onde eles são, né? Então, é um relatório bastante grande a respeito da utilização desse produto. Então, não é qualquer um que tem acesso. Né? Mas em relação ao hormônio, antimicrobianos e antiparasitários, não é exigida a receita, tá? Embora exista uma legislação a respeito. Tá? Assim vocês estão vendo, ó, estabelece os critérios para poder utilizar que não tem efeito tóxico no homem, tá? Renovação de licença de produtos. Então, tem que seguir uma série de normatizações, principalmente quando necessita de testar, né, experimentalmente se ele funciona ou não funciona. E muitas vezes, quando se faz um experimento para avaliar um produto, se avalia esse produto em relação à sua eficácia para aquilo que se propõe, sem muitas vezes medir a possibilidade de efeitos tóxicos a médio e longo prazo. Tá? Porque esses produtos, normalmente, eles são utilizados de forma bastante aguda, né? Então, assim, o animal teve o problema, utiliza o produto, mas não se faz uma avaliação de uso crônico constante desse produto. Isso, muitas vezes, pode gerar um problema mais adiante. A questão de toxicidade também, embora a gente calcule, quando trabalha com farmacologia, a dose letal, a dose tóxica mínima, né? Que normalmente então, a gente tem uma ideia de que o máximo do produto que poderia ser utilizado, ou principalmente qual a segurança que a gente tem entre o seu uso e ele se tornar um problema, né? Se tornar ou tóxico, ou causar uma lesão, por exemplo, né? Nem sempre isso está previsto, né? Em função da forma como ele é utilizado.
A gente já se deparou lá na estação, utilizando um antiomíntico, e foi utilizado em todo o rebanho. Nenhuma fêmea, nenhum filhote apresentou, nenhum dos cordeiros apresentou problema, mas o reprodutor ficou cego de um olho. E é uma cegueira que pode ser temporária, ou pode ser, esse pelo uso do closantel, pode ser uma cegueira temporária ou pode ser uma cegueira permanente. Né? Daí, como apareceu esse problema da cegueira, a gente foi começar a ler e procurar a respeito, e era algo bastante recente. É algo que foi descoberto há 4, 5 anos atrás, né? Que cada vez vem se falando mais a respeito disso, e a dose tóxica para causar cegueira, ela é muito próxima à dose que a gente utiliza como medicamentosa, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, existe uma enormidade de portarias, tá? Receituário para produtos psicotrópicos, né? A gente utiliza principalmente em PET, e esse, de novo, é outro problema, né? Tem que ser receitado especificamente para o animal, né? Com muito cuidado para o proprietário não usar de forma equivocada, né? Então, vocês dizem assim, ó, regulamento, tem muita legislação a respeito dos produtos de modo geral, tá? Então, principalmente em relação ao seu registro, ao seu regulamento como um todo, de que forma ele pode ser utilizado. E nesses experimentos todos tem dose, via de utilização, dose de utilização, momentos ou indicações terapêuticas, né, indicações profiláticas. Isso tudo tem que estar previsto quando descrito na bula do medicamento, tem que ser sido testado. Por isso que às vezes a gente usa um produto e na bula dele diz que ele, por exemplo, funciona na dose tal para bovinos, né? E ele é utilizado em ovinos também. Mas em ovinos ele não foi testado, então na bula não tem a dose para ovinos. Ou muitas vezes tem a dose para bovinos e ovinos, mas não tem a dose para caprinos, porque não foi testado em caprinos. Então, esse é um problema, né? A gente tem hoje o Programa Nacional de Controle de Pioleira, é mais aqui no estado, né? Controle de pioleira e sarna e pioleira, que existe um período, até abril, todos os produtores de caprinos e ovinos têm que banhar os animais, né? Tanto para sarna como para piolho. Tem que fazer, e para que isso seja validado, ele tem que apresentar a nota de compra do produto. E no produto tem que estar descrito que ele funciona para ovinos e, se forem caprinos, que ele foi testado em caprinos. Tem vários produtos que têm, inclusive, a mesma composição química, a mesma fórmula química, mas no rótulo não está escrito que ele foi testado em caprinos, ou não tem a dose específica, por exemplo, para caprinos, e ele não pode ser utilizado porque ele não é validado. Tá? Então, isso acaba, às vezes, nesses experimentos, nesta verificação de eficácia ou certificação de eficácia do produto, não se testam em todas as espécies animais e acaba sem saber se ele tem ou não algum tipo de funcionalidade. Tá? Alguns desafios aqui que são lançados em relação a todos os fármacos, né? Principalmente adequar a legislação, tá? Porque os antiparasitários podem ser considerados produtos agrotóxicos, dependendo quais são usados. A gente tem alguns produtos aqui que têm a formulação semelhante ou igual a produtos que são utilizados na produção agrícola, tá? Principalmente os que são usados como ectoparasitas, né, para controle de carrapato, para controle de mosca do chifre, né? Harmonizar, então, a regulamentação entre produtos veterinários pelo meio ambiente, pela Anvisa e pelo MAPA. Muitas vezes tem critérios diferentes, então isso seria importante, né? Identificar ou trabalhar que esses 3 grupos, né? Esses 3 órgãos tivessem a mesma forma de visualizar ou de certificar um produto para uso, tá? A questão do receituário veterinário, isso é extremamente importante e ela não vem sendo utilizada. Isso deveria utilizar também, a gente tem que pensar para o receituário agronômico, né? O receituário agronômico está restrito também para produtos considerados agrotóxicos, né? Mas a regulamentação ou a prescrição com um receituário significa a utilização de forma correta e adequada e só quando é necessária, né? Porque geralmente nessa prescrição no receituário vem descrita a dose, intervalo em que deve ser utilizado, em que espécie animal, vem toda a descrição de como ser utilizado o produto,
né? Eu lembro que eu fiz isso uma vez na vida para uma amiga da minha mãe, que o cachorro tinha sarna, e a gente foi utilizar um produto para sarna que era extremamente tóxico, né? Então, eu fiz toda a descrição para ela do produto, dose, como diluir, como utilizar no animal, e no verso eu tive que escrever: o produto é tóxico, então deve ser utilizado com critério, com cuidado. O indivíduo que der banho no animal tem que usar luva, usar máscara. Fiz toda uma descrição e ela teve que assinar. Tá? Foi feito em 2 vias e ela assinou, porque é um produto, não se usa mais tanto, mas era um produto extremamente tóxico. Então, se ela utilizasse ele um pouco mais concentrado do que deveria, ela poderia causar convulsões no animal, né? Ou ela poderia se intoxicar. Tá? Então, esse é um problema. Tá? E principalmente a questão de fiscalização, né? Para aquisição e utilização. Se vocês forem numa agropecuária e pedirem um produto, ele é comercializado sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de restrição, mesmo que ele não tenha uma indicação técnica para isso. Tá? Então, a gente vê muitas vezes nas propriedades rurais armários ou locais onde existe uma grande quantidade de produto, né? Muitas vezes são produtos que têm são a mesma composição química, só mudou o nome, né? Porque é uma empresa diferente, e utilizados sem nenhum tipo de critério. Né? Então, isso é algo que é difícil de mudar nas pessoas, né? É algo bastante complexo. Então, isso aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui é só alguns produtos, mas existe uma gama de produtos sendo utilizados, né? Muitos produtos desses, às vezes, são proibidos. A gente tem produtos de uso proibido e comercialização proibida aqui no Brasil, mas a gente consegue comprar ele facilmente quando vai para a fronteira no Uruguai ou na Argentina, né? Então, assim, existe. É possível trazer muito material. Sem contar a grande quantidade de produto que existe por aí, né? Então, esses aqui, se eu não me engano, são só antiparasitários. Então, para a gente ter uma ideia, né? Tem de vários tipos aqui, mas é muito produto. Né? Pensar em cada um deles, né, também é difícil. E uma das coisas que eu aprendi com o tempo, né, a gente não decora a dose, tá? O ideal sempre é consultar a bula, é olhar para ter certeza. Eu já passei por uma experiência muito desagradável no início quando eu comecei a trabalhar, logo depois de formada, em que eu fui utilizar um produto antiparasitário indicado para animais adultos, e eu usei em animais jovens. Eu não aprendi na faculdade que não podia utilizar em animais jovens, mas como ele tem a sua metabolização no fígado, ele se torna hepatotóxico. E eu utilizei o produto e 3 animais jovens morreram. Eu tive que fazer a necrópsia, eles eram completamente amarelos, coitados, porque o fígado detonou totalmente. Né? E o problema maior, esses 3 animais eram filhos de animais importados. Tá? Então, vocês imaginem como ficou a minha cara na frente do proprietário fazendo a necrópsia, sabendo que fui eu o responsável pela morte dos animais. E é uma coisa que continua sendo sem ser propagada entre as universidades. Né? Eu faço parte de um WhatsApp que são 2, né? Um é para ovinos e o outro é para caprinos e ovinos. E esses tempos uma menina recém-formada em São Paulo fez a pergunta no grupo. Ela disse: eu usei o produto tal e morreram animais. Né? Aí eu chamei ela no privado e pedi para ela ler sobre indiquei um artigo para ela ler, e ela só depois me disse: bah, fui eu, muito obrigada. Ela fez o mesmo problema que eu. Né? O produto é um antiparasitário, chama-se Disofenol. Né? Ele é extremamente eficaz em animais adultos, mas em animais jovens ele causa mortalidade justamente pela toxicidade no fígado. Tá? Então, assim, isso é algo que continua acontecendo. Isso foi o ano passado que a menina mandou o WhatsApp perguntando se alguém tinha alguma coisa para dizer para ela. Né? Então, a gente vê que ainda tem muito produto usado indiscriminadamente ou de uso equivocado e errôneo. Tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal?
ver, a Laura Tudo certo. Então tá, ok. Isso é mais só para vocês terem um conhecimento, assim, né? Uma ideia, uma visão geral da quantidade de produto farmacológico com o qual a gente está lidando. Né? Não é uma coisa... Não é tão simples, né? É muito produto, tá? Deixa eu botar aqui. Vou conversar um pouquinho sobre como eles são utilizados, né? As vias de aplicação. E por que existem produtos que, de acordo com a sua composição, eles só podem ser administrados ao animal de uma forma, tá? Por exemplo, se vocês tiverem um produto, existe muito... quando se usa com hipocalcemia, né? Em fêmeas, principalmente vacas com alta produção leiteira após o parto, elas têm o que a gente chama de hipocalcemia, né? Então, cai a quantidade de cálcio, porque ela tem que ter uma grande quantidade de cálcio para produzir o leite, cálcio para o feto, e ela acaba perdendo o cálcio do próprio organismo. Então, se faz a utilização de cálcio no animal, a administração de cálcio. Dependendo da forma como ele é apresentado, ele pode ser apresentado de forma oleosa, com veículo oleoso. Se a gente fizer esse veículo oleoso na veia do animal, a gente mata o animal, porque ele cria uma bolha de óleo, né? E vai chegar no pulmão e não vai funcionar o pulmão, tá? Então, ele obrigatoriamente ele tem que ser injetável e só abaixo da pele, tá? Se ele for injetado muito dependendo do tipo de músculo, a área onde ele for injetado, ele também pode causar problema. Tá? Então, assim, vamos conversar um pouquinho a respeito de quais são as vias de aplicação, administração de fármacos, né? Que a gente mais utiliza, tá? Então, assim, falando um pouquinho de farmacologia, de um modo geral, né? Então, farmacocinética estuda o que o organismo faz com o fármaco. Então, de que forma que ele vai ser metabolizado dentro do organismo, tá? Se ele vai ser metabolizado a partir do fígado, do rim, né? Se ele vai ser eliminado pela urina ou pelas fezes, se ele tem possibilidade ou não de chegar às vias respiratórias, né? Então, depende de como esse produto funciona, né? De que forma que ele vai atuar no organismo, também tem uma ideia em relação à forma como a gente vai utilizar. Então, conhecer o que o produto faz e como ele faz é extremamente importante. Né? Só que, assim, quem tem que ter um conhecimento muito profundo sobre isso é quem vai indicar o produto, quem vai prescrever o produto. Tá? Então, isso é coisa que veterinário e médico tem que conhecer muito bem. Tá? Então, quanto às propriedades, aqui aparece um pouco a figura, tá? Já está em... vamos pensar assim, como ele é administrado, de que forma que ele faz a absorção, como é que ele se distribui posteriormente no organismo, se ele é biotransformado ou não, e isso, dependendo do seu uso, ele vai ser eliminado em forma íntegra ou ele vai ser os metabólitos, né? E de que forma ele vai ser excretado, tá? Essa forma de aplicação, muitas vezes, ou de administração, não só tem problema de absorção, vamos dizer assim, pelo organismo, mas depende de como ele é aplicado, ele pode, principalmente se for pelo sangue, né, ele vai ter uma circulação bastante grande, né? Vamos pensar assim, usando, por exemplo, um produto antimicrobiano numa vaca com mastite, tá? Então, mastite é a infecção de um quarto mamário ou de todos os quartos mamários de uma vaca, né? Mas ela pode ter um quarto mamário só com um problema, né? Com a doença. A gente, se fizer uma aplicação de um fármaco pelo úbere, né? Então, pelo teto, aplicando pelo teto, é só aquele quarto mamário que vai ter o processo de absorção. Provavelmente ele não vai circular pelo organismo inteiro, esse produto ele vai ficar restrito àquela área e vai atuar naquele local sobre os micro-organismos que estão naquele local. Se a gente utilizar um antimicrobiano parenteral, ou seja, administração que pode ser pela veia ou pode ser pelo músculo, tá? Ele vai circular no organismo inteiro do animal. Então, antes dele chegar até o úbere, isso se dependendo da fórmula, ele chegar até o úbere, ele vai passar por todo o sistema do organismo, do indivíduo, inclusive em vários tecidos, né?
o que pode perder muito da eficácia dele, ele pode se perder ao longo do caminho até chegar a fazer algum tipo de efeito no próprio Uber e comprometer o uso desse animal para outras situações. Se a gente pensar uma vaca com 4 quartos mamários, um afetado com infecção, e eu trato aquele quarto, é daquele quarto mamário que eu não vou poder tirar leite, tá? Se eu faço uma aplicação sistêmica no animal, ou seja, todo o organismo dele, o antimicrobiano passa por todo o organismo, então ele faz essa distribuição no organismo e é transformado dentro de diferentes órgãos, nem o leite de nenhum dos quartos mamários pode ser utilizado. Tá? Então, isso é importante saber como que a gente vai utilizar o produto ou não. Tá? Então, conhecer um pouquinho de onde ele vem, né? Então, por onde ele é absorvido, para onde como é que ele vai circular ou não, tá? Se ele tem capacidade de se distribuir em vários órgãos e tecidos ou não, tá? De que forma ele é transformado, né? E aqui um dos maiores biotransformadores que a gente tem é o fígado, tá? Mas ele pode, por exemplo, não passar pelo fígado e direto para o rim. E principalmente, então, como que ele vai ser eliminado, tá? E essa importância de conhecer os metabólitos e como são eliminados, de novo usando uma vaca. Eu posso ter um metabólito eliminado no leite, tá? E eu tenho que conhecer o tipo do metabólito, porque quando a gente vai pesquisar se existe ou não antimicrobiano no leite, eu não vou procurar o antimicrobiano na sua forma original. Eu vou ter que procurar sim, é o metabólito que foi eliminado no leite. Tá? Porque o antimicrobiano não está mais lá. Né? Ele vai ter sido desmembrado, parte dele foi utilizado, parte dele atuou sobre os micro-organismos, né? Então, de que forma que ele é eliminado, tá? Então, a partir desses conhecimentos é que eu vou determinar qual é a via de administração, a dosagem e principalmente a frequência que eu vou utilizar o produto. A gente tem produtos que podem ser utilizados a cada 48 horas, produtos que são utilizados a cada 3 meses, produtos que são utilizados a cada 6 horas, né? E em questão de quanto tempo é o tratamento. Principalmente o intervalo. Às vezes a gente tem produtos que são aplicados e uma semana depois ele tem que ser aplicado de novo. Né? Tem que ser administrado. Se a gente pensar em antimicrobianos, né? Dependendo a dose e a frequência, se a gente usar um produto que é a cada 48 horas ser aplicado, né? Que a gente tem a questão de longa duração, sua eliminação aos pouquinhos no organismo do animal, ele vai ser utilizado uma única vez. Mas se eu estou utilizando, por exemplo, uma penicilina, que ela pode ser de 6 em 6 ou 12 em 12 horas, assim como tem a de dose única também, depende qual delas, isso significa que para conseguir manter a quantidade suficiente do produto no organismo funcionando, eu tenho que utilizar essa frequência. Tá? Então, se é o produto que, para se manter no organismo numa quantidade que ele é metabolizado muito rápido, eu preciso aplicar a cada 6 horas, esse intervalo não pode ser maior. Se vocês imaginem uma curva, que nem uma curva de Gauss, assim, da estatística, tá? Vocês aplicam o fármaco, né? Ele vai ser absorvido, daqui a pouco ele chega lá em cima no topo, é o quanto que ele está no organismo do animal. A partir daí, ele começa a ser metabolizado e excretado. Então, se eu preciso que ele funcione sempre naquela parte superior da curva, esse é o tempo, esse é o intervalo que eu vou ter entre as diferentes frequências para ser utilizado. Porque eu preciso manter aquele nível do produto no organismo para que ele venha a ter uma ação eficaz. Tá? Quando a gente fala em produtos antimicrobianos, por exemplo, nunca menos do que 5 dias se é um produto a ser utilizado. Porque o que acontece muitas vezes? O produtor usa, né? Então faz a indicação do produto, ele usa 2 dias e o animal mostra alguma melhora. Ele para de usar o produto. Só que no momento que o animal mostra alguma melhora, não significa que o agente causal foi eliminado. Significa que naquele momento ele está começando a diminuir a quantidade de agente causal presente. Se ele para, né, no segundo dia de dar o produto, esses agentes antimicrobianos, os agentes micróbios que lá estão, as bactérias, fungos, sei lá o que for, tiver presente, ele vai começar o seu processo de multiplicação de novo. Então, por isso que a gente fala em pelo menos 5 dias. Isso vale para nós também, pessoas, né? Quando a gente usa um produto antimicrobiano, a gente usa entre 5 a 7 dias, tá?
justamente para garantir que o produto funcione e elimine o máximo possível de micro-organismos do corpo do indivíduo. E isso é um problema, tá? Eu estou dizendo, essa questão da frequência é algo bem complexo para a gente trabalhar com os produtores, tá? Porque quanto menos utilizar, menos custo vai ter, mas principalmente se a gente pensar, estou usando animal leiteiro de novo como exemplo, se um animal durante o período que ele está sendo tratado, e mais depois do que a gente chama de período de carência, o leite não pode ser utilizado, quanto menos tempo eu utilizar o produto, né, o fármaco, mais rápido eu vou conseguir utilizar o leite. Tá? Então, vocês imaginem, uma semana inteira usando um fármaco sem poder utilizar o leite daquele animal. E mais depois, dependendo do tipo do produto, o período de carência. Tá? Que dependendo o que a gente chama, que nós vamos conversar um pouco mais adiante, período de carência, ele pode variar de 28 horas, 24 horas até um mês, tá? Sem poder usar os produtos. Então, falando das vias de administração propriamente ditas, a gente tem a enteral, tá? Que é normalmente a administração pela boca, que é uma forma segura de ser utilizada, né? De uma forma que não é difícil de administrar, né? Se a gente pensa que todos os produtos que são utilizados, por exemplo, nós vamos ver as figurinhas mais adiante, mas, por exemplo, cavalo. Usar um antihelmíntico em cavalo, normalmente ele vem numa pasta, né? Porque é o método que a gente consegue fazer o animal aceitar o produto, né? Se a gente pensar em ruminantes, e um antihelmíntico para ser utilizado, né? Então, de forma enteral, ele vai ser líquido, tá? Isso tem uma relação de que forma a gente usa e quando a gente usa, principalmente. Tá? Se vai ser de manhã, vai ser de tarde ou vai ser de noite. A questão parenteral, né? Então, a gente vai tentar introduzir na circulação sistêmica, tá? Então, esse vai ser importante para aqueles... Se eu faço a aplicação enteral, significa que o fármaco vai passar pelo sistema digestório, tá? Existem fármacos que não são absorvidos ou muito pouco absorvidos no trato digestório. Então, daí ele ser utilizado de forma parenteral, tá? Para ter circulação sistêmica e sem problema nenhum. Além disso, depois a gente tem os outros, são tópico, que vai utilizar sobre o animal, intramamário, que foi no caso dos mamites, né? É aplicação direto na glândula mamária, imersão e por aí afora. Tá? Então, vamos conversar um pouquinho. Esse aqui, então, são os interais, né? Vocês veem, tem diversas formas de aplicar, né? É o humano que aparece como exemplo, mas as vantagens da administração oral, então, se a gente pensar no humano, auto-administrável, tá? Se eu utilizar na ração, o animal vai consumir a ração, né? Normalmente, a toxicidade é baixa e a dosagem, se ela for muito grande ou for além do que o animal deveria, ela pode ser neutralizada com antídotos. Quando a gente conhece um pouco a respeito de qual é o produto e qual seria o antídoto a ser utilizado, tá? Como desvantagem, a absorção no oral é mais complicada, né? E depende, por exemplo, o estômago, né? Quando a gente tem ácido clorídrico no estômago, isso pode inativar alguns tipos de fármacos. E aqui vem um problema quando a gente pensa no uso de produtos orais, por exemplo, em ruminantes. Se eu preciso que ele tenha uma absorção e uma concentração ideal para ser utilizado no animal, eu tenho que imaginar que ele não pode estar de rumen cheio. Se ele tiver com rumen cheio, esse fármaco vai se diluir dentro do alimento que está no rumen e ele vai ser menos absorvido. Grande parte dos produtos não são absorvidos na parte de estômago, né? Elas são absorvidos na parte, né, nos intestinos, né? Principalmente intestino delgado, tá? Então, assim, normalmente eles podem sofrer algum tipo de metabolização já no estômago ou no rumen, tá? Pensando nas espécies, mas eles vão ser absorvidos mais efetivamente nos intestinos, tá? Então, dependendo como a gente precisa, se eles têm problema com pH, se o estômago é um processo problemático, esse produto, eles podem ter revestimento, tá? Isso a gente tem bastante para humanos.
cápsulas ou produtos que são revestidos, né, que o fármaco vem dentro. Então, essa cápsula, né, esse produto que vem ao redor, ele é digerido, né, mas no momento que ele é digerido, o fármaco já chegou até o intestino, tá? A gente pode ter os produtos de liberação prolongada, então são aqueles que são colocados no animal e aos pouquinhos eles vão sendo liberados, depende da formulação, tá? do jeito como ele é produzido e se a espécie animal tolera ou não tolera esse tipo de produto. Tá? Se vocês pensar medicamentos de ação prolongada que tenha que ficar, por exemplo, num ruminante, vocês pensam que o produto vai cair no rumen e vai voltar durante o processo de ruminação e vai ser remastigado, né? Então, tem que pensar se isso é viável ou não é viável, tá? Para essa espécie. Se vocês pensarem em roedores, né? Que nem coelhos e chinchilas, principalmente coelho, né? O coelho, ele faz das formas dele se alimentar, as primeiras fezes que ele elimina, elas não foram totalmente digeridas. Então, ele come as fezes de novo para aproveitar melhor o que tem ali dentro, tá? E vou dizer para você, chinchila também faz isso, né? Eu tenho chinchila, e a chinchila vira e mexe conforme o dia, o horário das fezes, quanto tempo fez que ela se alimentou, ela come parte das fezes para reaproveitar esse produto, tá? Outra forma de utilizar, então, é sublingual, né? Então, colocar na boca. Isso é o que normalmente a gente faz com cães, né? Que a gente coloca o comprimidinho lá para dentro, para fazer depois ele tentar engolir. Isso quando a gente não dá dentro de um queijinho, de um pãozinho, de um coisinho de carne, tá? Mas se a gente tem um preparado que seja de forma sólida, né, tem que pensar a forma como ele vai ser utilizado no animal, tá? Normalmente é muito mais utilizado para pets do que para animais de produção mesmo. Animais de produção, ou a gente tem essas preparações que são líquidas para administração oral, ou no caso dos equinos, é em forma de pasta. Então aqui aparece um pouco dessas aplicações, né? Então, uma seringa dosadora, né? Aqui de novo, né? Então, assim, aqui aparece apresentando bem na frente do animal aqui também, tá? Um cuidado em relação à forma de administrar o medicamento. Se esse medicamento é colocado desta forma e o animal reluta em aceitar o produto, quando a gente faz a pressão para o produto sair de dentro da seringa, a gente pode jogar esse material diretamente na garganta do animal e isso pode provocar refluxo, né? Então ele pode botar tudo para fora de novo. Quando a gente está trabalhando com ovinos ou caprinos, é muito importante, bovinos também, né? Ruminantes de um modo geral, é muito importante quando a gente está aplicando o produto, ter certeza que ele não está ruminando. Porque às vezes a gente faz a aplicação do produto e ele rumina, né? Aí no momento que ele rumina, metade do que a gente administrou para ele sai para a boca, tá? Então aqui aparece os cães, né? A forma de administrar, sempre pelo ladinho, porque cão sim, se a gente botar pela frente, vai direto na garganta, é bem complicado para eles ir. Então a gente sempre bota pelo cantinho da boca. Cavalo, que aparece, né? Fazendo a administração também pelo canto da boca, tá? E aves, né? Principalmente quando a gente tem aves silvestres, aves ornamentais, né? Ou mesmo quando aves de produção nem tanto, porque a gente trabalha em grupo, né? Em bando, não é o indivíduo. Então, normalmente é feito ou pela água, pelo alimento, né? A administração, mas é sim passível de ser feito individualmente quando a gente está trabalhando com animais de maior valor agregado, tá? Depois a gente tem a via intravenosa, tá? Então, vocês veem aqui, ó. Se ela entra dessa forma, aqui tá a pele do animal, né? Se ela entrar num ângulo aqui de 90 graus, tá? Ela é intramuscular, porque ela vai penetrar, tá? Se ela tiver inclinação, ela é subcutânea. Se ela for bem inclinadinha, né, próxima à superfície, ela vai ser intradérmica. E se a gente fizer mais ainda aqui graus, a gente está bem na superfície mesmo, tá? Então aqui, desculpa,
intramuscular, subcutâneo, endovenoso e intradérmico. Normalmente a intradérmica, ela não é uma seringa com uma agulha comprida. É uma seringa que a gente usa uma agulha bem curtinha, justamente para poder manter a seringa nesta posição, mas ela só atingir a superfície, tá? Então ela fica só dentro da derme do animal, ela não ultrapassa. Isso a gente faz, por exemplo, para o diagnóstico de tuberculose. A tuberculina é aplicada na derme, tá? Isso a gente tem que ter um cuidado, porque se o produto tem uma indicação intramuscular, significa que tem que ser profunda. Se ele tem uma indicação subcutânea, é porque ele não pode ser aplicado no músculo, ele pode causar lesão muscular. Dependendo do produto, ele pode causar necrose do músculo, né? Se ele é subcutâneo ou intramuscular, a gente tem que cuidar para não pegar o sistema circulatório. Então, normalmente, quando a gente faz antes de aplicar o produto, a gente puxa um pouquinho o êmbolo para ver se não está num vaso, se o produto não pode ser endovenoso, tá? Então, isso é importante conhecer a respeito dos produtos. No caso da aplicação parenteral, né, a vantagem, ela tem um efeito mais rápido, né? Grau de controle sobre a quantidade do fármaco administrada, sem dúvida nenhuma, porque eu estou trabalhando com uma seringa individualmente, então eu vou ter a dose, diferente do que a gente pensar, por exemplo, num sistema com uma seringa como essa, dosadora, que eu não tenho certeza se a dose que foi no animal, se ele ingeriu efetivamente 3 ml, 5 ml, o quanto que eu marquei para aplicar, ele pode perder uma parte disso, tá? Então, nesse sistema aqui é bem mais seguro, eu tenho controle sobre a dose. A desvantagem, né, é que ela pode causar infecção se eu não fizer uma antisepsia adequada da superfície, tá? Então, de novo, antisepsia pode ser com álcool 70, com algum produto, mas tem que ser um produto antisséptico. Em geral, a gente utiliza álcool 70 para fazer antisepsia, porque se a gente usar álcool, por exemplo, misturado com iodo, né, que se usou durante muito tempo, ou fazer antisepsia em cirurgia, a antisepsia é feita com iodo, tá? Uma solução iodada, em que a superfície do animal fica completamente amarela. Em humanos também é feito com iodo, né? Então, a pele fica completamente amarela ao redor do local onde vai ser feito a incisão, tá? E se a gente estiver fazendo uma administração de um produto, por exemplo, um animal que está numa exposição em feira, e esse animal, vamos pensar, é um animal totalmente branco, tá? Ele vai ficar com uma manchinha marrom no local onde foi feita a administração. Então, a gente usa álcool 70 justamente para não ter esse problema. Mas, de um modo geral, a gente ainda usa muito mais o álcool 70, porque o uso constante do iodo, principalmente para quem trabalha com produto, ele é absorvido pela pele, e a gente tem problema, nós humanos temos problemas de tireoide em função disso, tá? Teve uma época em que a gente utilizava muito álcool com iodo, quando entrava num laboratório para fazer o processo de antisepsia antes de entrar dentro do laboratório. Eu fiz isso durante toda a minha graduação e muitos anos depois da minha graduação, né? Até começar a ler a respeito, e hoje eu só uso álcool 70 porque eu tenho uma lesão, eu tenho um problema de tireoide decorrente do uso sistemático e crônico de iodo, tá? Pela absorção pela pele. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho em relação à antisepsia do local, tá? Para não haver processo de infecção no local. Na intramuscular, então, tanto pode ser solução aquosa, que é rapidamente absorvida, né? Então, ou outras preparações que vão ser absorção mais lenta, né? A subcutânea, normalmente, são absorção mais difusa, né? E é um pouco mais lenta que as demais, tá? É a mais lenta de todas, vamos pensar assim, a subcutânea. Mas, em modo geral, é uma das que é mais utilizada, porque ela tem é uma forma mais segura, vamos dizer assim, de utilizar, tá? Então, aqui aparece, né, vocês usando, por exemplo, esse aqui é intramuscular, né? Esse aqui também é intramuscular, tá? Esse aqui é o subcutâneo, então mostra fazendo... Só que, em geral, quando a gente faz o subcutâneo, que ele mostrando aqui fazendo a prega e a aplicação, se essa pessoa aplicar com muita força, a agulha vai sair do lado de cá e o produto vai ser desperdiçado. Então, em geral, quando a gente faz uma prega assim, a agulha tinha que estar, a seringa tinha que estar
para cá, né? Justamente para a agulha ficar aqui dentro, nesse espaço, para ser depositado o produto, tá? Talvez em animais de grande porte, essa é uma das formas mais utilizadas, né? A aplicação na frente da escápula, pré-escapular. E um cuidado que a gente tem que ter nessa região aqui é que os animais, eles têm um linfonodo, né? O pré-escapular. E se a aplicação do produto for no linfonodo, esse linfonodo vai aumentar de volume, tá? Ele vai ter uma reação. Então, cuidado fazer aplicação. Teve uma época em que o pessoal fazia aplicação da vacina para aftosa, que assim, e muitos animais foram barrados de circular porque se achava que eles tinham com uma reação que não era por causa era vacinal, mas se pensava em tuberculose, em outras coisas, né? E na verdade era uma reação à aplicação equivocada da vacina no linfonodo. Então, de novo, aonde a gente fazer isso, né? Essa forma de aplicar subcutânea no ruminante eu acho interessante fazer na região do vazio, que é onde a gente tem mais espaço para segurar. Mas não, a maioria das pessoas não gosta muito dessa área, tá? Tem uma certa implicância por usar no vazio. E é uma forma que é bom, porque ali como não tem muita musculatura, né, a gente consegue fazer uma prega grande e aplicar sem nenhum problema. Uma coisa, quando a gente faz a aplicação de um produto, que eu falei que a seringa tem que ser virada, né? Na verdade, a seringa tem que ser para cima. Porque se eu aplicar com a seringa para baixo, no momento em que eu tiro a seringa, tiro a agulha, eu tenho um buraquinho ali e pode vir produto. Tá? Dependendo do calibre da seringa, esse produto vai vir em maior ou menor quantidade. Se eu tenho a seringa focada para cima, né, significa que o produto vai ser administrado de cima para baixo. Então, dificilmente ele vai ter refluxo, dificilmente ele vai voltar. Tá? As outras formas de aplicação, né? Então, inalação, aves se usa muito isso, né? Inalação oral ou inalação nasal, principalmente, tá? Intracecal, intraventricular, tá? Depende, né? Qual é o tipo de produto que está sendo utilizado, qual é a espécie animal, né? Para que aquele medicamento é utilizado, aquele fármaco é utilizado daquela forma, né? A transdérmica, ela é muito mais, ela fica no tecido adesivo, ela é subcutâneo, assim, ela não é muito utilizada em animais, né? Ela é mais utilizada porque ela seria entre a intradérmica e a subcutânea. Ela é mais utilizada em humano, tá? Então, essas aqui são as que eu botei mais clarinha, porque normalmente elas não são utilizadas em animais, tá? Atópica, sim, né? Aqui vocês veem o sistema Puron de colocar na superfície do animal. Pode ser feito com aspersão também, né? Aqui tem os banheiros de aspersão ou aspersão que a gente faz com equipamento, tá? Conjuntival, principalmente vacina, em aves se usa muita vacina na conjuntiva, mas a gente também tem em bovinos tratamento de queratoconjuntivite, que é diretamente na região, tá? É possível fazer retal, utilização retal. Essa região, então, Puron, né, que é sobre o animal, aspersão, imersão, né, que a gente mais vê normalmente é nos bovinos, principalmente para controle de carrapato, né? Então, o intramamário, que eu já tinha comentado para vocês, ou em aerossol. Aerossol vai ser utilizado quando forem animais em confinamento, né? Às vezes, quando pintinhos é utilizado na forma de aerossol, porque como eles são pequenininhos, eles estão numa área pequena, a gente consegue ter uma ideia de que todos foram efetivamente receberam o produto, tá? Os banhos de imersão, eles estão sendo substituídos, né? O desativado, grande parte deles desativado, justamente pelo problema, pelo perigo, né? Para os animais, contusões, batidas, afogamento, dependendo da construção do produto. Se os animais são colocados muito um atrás do outro, sem controle, eles podem se afogar. Mas principalmente porque isso aqui é um risco numa propriedade, né? As pessoas têm o hábito de pular aqui por cima, tá? E isso se torna um risco,
né? E o que tu faz com esse produto que está aqui dentro? Para onde que ele vai ser retirado? Periodicamente tem que ser feita a retirada do barro que fica no fundo, porque os animais vêm para cá e eles trazem sujeira nas patas, né? No mínimo. Então, esse material vai sendo depositado no fundo e com isso ele vai rediluindo o produto, o fármaco, e aí sempre vai tendo colocado mais água e sendo colocado mais fármaco em cima, né? E esse produto no meio ambiente ele tem potencial de impactar negativamente. Então, cada vez mais está sendo substituído pelos processos de aspersão, principalmente animais leiteiros, né? Um sistema como esse aqui, dependendo, se o animal for bem leiteiro, tiver um úbere grande, né? No momento que ele entra no banheiro de imersão, ele bate com o úbere nessa rampa de descida. Tá? Isso pode causar lesões. Um dos problemas de usar a aspersão é que ela não pode ser só na superfície, né? Tem que ser no entre patas, na barriga do animal, pensar em todas as partes do animal onde efetivamente pode haver isso aqui principalmente para carrapatos, né, e para mosca do chifre, mas principalmente pensando nas diferentes formas de carrapato e onde é que eles se alojam, então para o produto ser eficaz. A mesma coisa em relação ao banho de dispersão, né? No momento que os animais começam a passar por aqui, porque aqui embaixo também tem uma calha com chuveirinhos, né, que vão fazer a aspersão no entre patas do animal, na parte de baixo, se eles começam a caminhar por aqui, eles defecam, urinam, esses jatos são tampados, né? E aí deixa de sair o produto nos animais que estão passando posteriormente. Então, periodicamente tem que revisar, ver se está funcionando, se o animal está entrando aqui, está vindo. Chuveirinho de estima, chuveirinho dos lados, chuveirinho de baixo, se está efetivamente tudo funcionando. Caso contrário, ele deixa de ser eficaz. Tá? Então, assim, o que é o fármaco ideal? Né? Ele tem que ter eficácias para o que a gente está sendo utilizando, para o micro-organismo com o qual a gente está utilizando esse produto. Não interessa se é no animal ou se é no ambiente, mas então ele tem que ser eficaz. Ele tem que promover segurança, então eu posso utilizar ele sem medo de errar a dose e causar algum problema no animal. Né? Quanto mais seletivo ele for, melhor, porque significa que ele vai atuar exatamente sobre aquele micro-organismo, aquele agente causal que eu estou procurando. Né? Ele não vai ter uma ação sobre todos os micro-organismos. Né? Por exemplo, se eu usar um produto enteral, que ele não tem uma atuação seletiva, e vamos dizer, o animal está com diarreia, tá? Eu estou tentando utilizar um produto para diarreia. Ele, além de atuar no micro-organismo que é o responsável por diarreia, ele também vai atuar na microbiota do trato digestório desse animal. Então, isso se torna um problema, né? Porque a gente elimina todos os micro-organismos que vão ser importantes para auxiliar na transformação do alimento, na possibilidade de absorção desses alimentos. Então, também pensar na questão então da seletividade, né? Que ele atue sobre o agente causal que a gente está querendo eliminar. Tem que pensar na ação, né? Então ele tem que ser previsível. Isso significa que a gente, se o animal, por exemplo, vai perder um pouco da estabilidade, né? Isso a gente vê muito, por exemplo, quando faz cirurgias de castração, alguma coisa assim em cavalos. Então a gente usa anestésico, né? Mesmo que às vezes seja um anestésico local, muitas vezes se dá um tranquilizante para esse animal, alguma coisa que deixe ele um pouco mais quieto para poder trabalhar com ele melhor. Quando ele levanta, a gente tem que tomar muito cuidado em relação, porque ele fica tonto, ele não consegue levantar, então a gente precisa segurar ele tanto pela cauda como pela cabeça para manter ele estável, né? Então, essa é uma ação previsível. O que a gente faz com esse indivíduo, né? Agora, pode ter uma ação, por exemplo, que não seja previsível de afetar o sistema nervoso central, tá? Então, quanto mais previsível for a ação e o que vai causar e de que forma ele vai se manifestar no animal, melhor. Baixa interação significa que um produto não tem interação com outros, né? Então, às vezes a gente tem produtos que potencializam, a gente tem produtos que são antagônicos, né? E principalmente não interagir com o organismo do animal, tá? Então, que ele seja metabolizado e eliminado, que ele não tenha a possibilidade de
ficar de forma crônica, né? Sempre resíduo no organismo do animal. E que seja de fácil administração, né? Então, que não seja complicado fazer o processo de administração. Às vezes não é a forma de administração que está o problema, e sim como fazer a contenção do animal, a receptividade desse animal, então a tranquilidade desse animal em relação a ser medicado ou não, tá? Então, se a gente pensando aqui, usando como exemplo num pet, um cachorro, né? A gente tanto pode fazer a administração de um fármaco num cachorro, abrindo a boca, botando o dedo da gente dentro da boca, fechando a boca, ele engole, como a gente pode ter que botar focinheira no animal, prender esse animal para poder fazer a administração. A mesma coisa em relação a animais de grande porte, né? Dependendo do animal, a contenção dele tem que ser a melhor possível para não interferir ou não resultar em risco para quem está fazendo o processo de administração, né? Isso significa em relação a todos as instalações, tá? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Nessa aqui, por exemplo, ó, quando vocês têm os animais embretados, né? Passa no brete, depois passa na mangueira, depois passa no brete. Se a gente tem um brete que não é bem construído, por exemplo, essa pessoa tem que estar em cima de uma área aqui do lado que é maior. Se isso não é seguro, né? Muitas vezes a gente vê em sistemas como esse, a porta de correr, né, para abrir e fechar o brete, ela corre por roldanas numa barra de ferro, tá? E essa barra de ferro fica exatamente onde as pessoas passam. Então, assim, é comum a gente ver as pessoas bater com a cabeça nessas barras, né? Então, de que forma é possível fazer para que a pessoa não bata lá? Ou isso aqui é muito alto, que a pessoa tem que se debruçar aqui em cima para conseguir chegar até o animal, quase cai lá para dentro. Então, construção das instalações, né? Essa aqui, ele está bem posicionado, tá? Tá conseguindo fazer a administração no animal direitinho. E aqui está a porta que eu falei para vocês, ó. Se a pessoa está do lado de cá e essa parte aqui é para o lado de cá também, quando essa pessoa descer, ela vai bater. Então, ó, a porta corre para o lado de lá. Então, a pessoa que está aqui em cima, trabalhando, a chance dela bater nisso ali é menor, né? Então, de que forma é feito ou construído o sistema como um todo? Às vezes, as propriedades não têm uma instalação própria para se fazer a contenção dos animais, né? Dependendo do temperamento do animal, isso pode resultar só em a gente ficar bem sujo, né? Mas também pode resultar em acidentes. Tá? Vou usar aqui para vocês exemplo. Eu trabalhei. Depende um pouco se fosse aplicar no tronco ou não, tá? Tudo depende do quanto que a pessoa que está fazendo a aplicação é segura e principalmente do temperamento do animal. Se você vai fazer a aplicação de uma vacina e são animais que são extremamente agitados, que pulam o tempo inteiro, é arriscado fazer a vacina naquele sistema do brete, né? Então, tu tem que trancar o animal para poder fazer isso, tá? Claro que demora mais, né? Porque se tu pensar que cada animal tu vai ter que prender para fazer a aplicação, tá? Por exemplo, dentro do brete, na tesoura ali, né? Prende na tesoura, tá? Mas é possível, então, ter que pensar em alguma atividade um pouco mais restrita se o animal não for dócil, né? Ou não tiver acostumado com as pessoas. Animais que são trabalhados periodicamente, então que tem uma relação de movimentação com as pessoas, né? Interação com as pessoas, eles reagem melhor quando a gente faz um tipo de aplicação do que os animais que são têm pouco acesso, são pouco trabalhados, tá? Então, uma das formas da gente conseguir trabalhar com os animais ou manter o temperamento deles mais calmos é ter uma periodicidade em relação à utilização, à movimentação deles. Claro que a gente não vai levar um animal para um brete, embretar todo mundo, porque não tem nada para fazer, né? Mas, assim, toda vez que é possível, quanto mais vezes a gente puder trazer os animais para uma área onde a gente vai trabalhar de uma forma que ele não vai achar agradável, né? Que a gente possa passar por esse ambiente sem fazer grandes movimentações que causam desconforto, melhor para conseguir trabalhar com esses animais ao longo do tempo, tá? Uma propriedade que eu atendia, eu comecei em Glorinha, eu atendia por causa das cabras, tá?
Depois eu fiquei sabendo que, além das cabras, eu tinha que cuidar dos coelhos, ele tinha vacas Jersey, né? Eu tinha que cuidar, tem atendimento para as vacas também, mas o combinado era ir trabalhar com as cabras. Depois ele tinha quase um zoológico na propriedade. A única coisa o único cuidado que ele tinha 2 propriedades, aonde ele tinha os cavalos, trabalhava uma colega minha que trabalhava só com cavalo. Então, quem trabalhava com cavalo, trabalhava só com cavalo e eu tinha que trabalhar com todas as outras espécies. E eu fui fazer toque nas vacas, né, para fazer diagnóstico de gestação. E o local que ele tinha para prender as vacas era a sala de ordenha. Só que a sala de ordenha, ela era super antiga, assim, ela não era uma plataforma de ordenha, né? Então eram como os animais ficavam, a gente ficava na altura dos animais, tá? A gente tinha que sentar num banquinho do lado dos animais, que nem antigamente, que nem eu aprendi a fazer com a minha avó tirar leite, tá? E esses animais, então, eles ficavam presos no coxo e eu passava atrás deles. Só que imagina, era Jersey, mas o espaço que tinha entre o posterior da Jersey e a parede que ficava atrás dela era mínimo. Então, para poder fazer toque nos animais, eu tinha que me espremer entre a parede e a vaca. Então, você imagina, é super desconfortável, né? Porque se a vaca desse uma caminhadinha para trás, eu já ficava sem poder movimentar o braço, né? E deu azar, porque quando eu fui fazer o toque, a vaca estava com diarreia e eu não consegui pular para trás porque tinha uma parede atrás de mim. Então, vocês imaginem qual foi o que aconteceu, né? Eu só olhei para o cabanheiro e disse, me desculpe, mas tu vai me deixar tomar banho no teu banheiro. Porque assim, ele não queria deixar de jeito nenhum entrar na casa dele, né? Porque eu tive que ir para casa do senhor que tirava leite lá para poder tomar banho. Gente, vocês não têm noção, meu macacão, ele já era verde, mas ele ficou mais verde ainda. Ai, foi um terror. É uma coisa assim, super desagradável, porque aquilo correu pelo pescoço e foi para dentro do macacão. Né? E aí eu tive que terminar. Isso foi no metade do caminho. Eu tive que terminar de fazer toque em todas para depois poder tomar meu banho, trocar de macacão, tirar minha roupa. Isso é uma coisa que eu digo para vocês. Sempre que forem para campo para trabalhar, procurem utilizar, se for usar macacão, por exemplo, não coloquem em cima da roupa de uso. Né? Usem o macacão, se não fica tranquila só com o macacão, ou se vai utilizar uma bombacha, ou se vai utilizar uma calça comprida, leva sempre alguma coisa junto na malinha, né? Porque a possibilidade que a gente tem de ter que trocar de roupa, dependendo da espécie animal com a qual a gente trabalha, é bastante grande. Tá? Então, isso faz parte do nosso processo. Aqui a gente está falando em segurança no termo, em questão da toxicidade para o animal, a gente tem que pensar em segurança para a gente também quando trabalha com os indivíduos. Tá? Gente, além da Laura tá rindo de mim, fica toda sujinha, né? Mais algum comentário, pergunta, dúvidas, histórias interessantes? Alguém de você já deu uma cabeçada num tronco desses, quando abre a porta, assim, chega numa tesoura dessas, por exemplo, que está no final de um brete, que vai descer e dar uma cabeçada? É dolorido, né? O negócio é complicado. Pior é quando a gente dá aquela cabeçada e o pessoal fica rindo da gente, né? Todo mundo kkkk na volta e a gente lá meio tontão sem saber o que fazer. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Conhecer o ambiente, antes de começar a trabalhar no ambiente, visualizar esse ambiente para entender como se portar dentro dele, tanto em relação aos animais, como em relação a gente, a nós mesmos, tá? Eu não sei se vocês já conheceram ou já viram aqueles sistemas de porteiras em bretes, não, desculpa, em mangueiras, em que a pessoa, quando abre a porteira, ela fica ela como um triângulo, ela fica protegida atrás, entre as laterais e a porteira. Isso é super interessante, porque do ponto de vista de cuidado, de segurança para as pessoas, né? E não são muitos que têm, eu já vi aqui no Rio Grande do Sul, mas eu conheci quando eu fui para Brasília, numa propriedade que não era um brasileiro, né? Era um americano que tinha uma fazenda lá, né? E era uma amiga minha que dava assistência técnica para ele, e eu fui conhecer assim, ó, as instalações o melhor possível, né? Sempre na questão da segurança em relação às pessoas. Laura, cabeçada de vaca é pior ainda, né? E isso é um problema, principalmente quando a gente trabalha com animais de corte e que são chifrudos, né? Então, como se posicionar? Se a gente tem que
meio que se debruçar sobre os animais para conseguir fazer a administração do fármaco é bem complicado, porque esse animal mexe a cabeça um pouquinho de lado, já enfiou uma novilha, mas mesmo assim, né? Mesmo sendo um animal mais jovem, né? Ainda assim a cabeça é dura. Barra menorzinho, então ela estava bem boa para esse acesso. Tá? Assim, coisas que a gente, assim, quando não se dá conta, não mexer com os animais, né, em relação ao autocuidado, né, a gente se cuidar um pouco. São várias as situações que se tem notícia, ou se tem ideia, assim, ou informação, né, de pessoas que sofreram acidentes, tá? Tem o pai de uma colega minha trabalhava numa escola técnica, ele era agrônomo, né? Eles estavam entre dois, trabalhando com um touro, e o pai da Marília conseguiu sair e pular a cerca. O colega dele não conseguiu sair rápido de dentro da área onde estava com o touro. Ele levou uma chifrada próxima ao estômago, né? Não foi nem com o chifre, foi só a cara do animal, mas isso foi o suficiente para romper o baço dele. Ele morreu por rompimento de baço com a cabeçada do animal. Então a gente pensa, é um animal pequeno, mas tem que ter um certo cuidado, Laura. Porque, dependendo da forma como ele pega, da forma como bate, né, pode causar um dano que a gente nem se dá conta. Tá? Então, isso é comum. Eu tenho um grande amigo meu que foi fazer um estágio na França, trabalhar em laboratório, e ele estava trabalhando Brucella melitensis, né, que é a mais patogênica para o homem. É a brucela que normalmente dá em caprinos. Né? A gente tem a brucela abortus, que acontece em bovinos, que é zoonose. A brucela ovis, que acontece em ovinos, normalmente não é zoonose, não pega no humano. E a melitensis, que é a mais problemática de todas. Existe a canis também, que é do cão, que também é zoonose. Tá? Mas a abortus e a melitensis são as mais frequentes, ainda tem a brucela suis, né? Mas, assim, as mais frequentes, né, são as de ruminantes, e a melitensis é aquela que tem, além de causar doença na pessoa, ela tem o potencial de ser a mais problemática de todas, tá? Então, assim, certamente em mulheres ela vai dar, pode causar aborto ou redução da possibilidade de fertilidade, tá? E a vacina, isso é perigoso. E no homem causa epididimite, tá? Então, assim, quando a gente faz ele, no caso, ele trabalhou com um laboratório e ele pipetou e teve contato com a brucela. Gente, ele teve a doença, ela chama, é uma febre ondulante, porque a pessoa tem picos de febre e depois passa febre, picos de febre e depois passa febre, e isso dura vários dias. Tá? Nesse caso da vacina da brucelose, é algo mais interessante, tem que ter muito cuidado ainda, porque assim, a brucela que é utilizada para a vacina, ela não causa nada no animal, tá? Ela é inócua para o animal, ela vai desenvolver a imunidade do animal. Para o humano, ela é patogênica. Então, por isso que ele tem que tomar tanto tempo de antibiótico, tá? E mais ainda, né, tem que ter um cuidado muito grande para ver se não reduziu a fertilidade. Esse meu colega se tornou infértil por causa da brucela melitensis. Tá? Então, assim, o cuidado em relação a gente conhecer um pouquinho de cada um dessas enfermidades, como trabalhar com elas, como trabalhar com os produtos. Ah, tá. Ainda bem. Tá? Então, assim, como trabalhar com esses produtos, né? De que forma utilizar. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver a respeito do que se usa naquela espécie animal com a qual a gente está trabalhando, de que forma lidar com todos esses produtos que têm uma ação farmacológica em cima do animal, de que forma isso reage com a gente, né? Vocês terem uma ideia, tem um colega que comentou que foi aplicar antihelmíntico nos animais, e aí o cabanheiro olhou para ele e disse, não se preocupe, doutor, isso não causa problema nenhum. Ele disse, como não? Não, eu dei no meu filho e não aconteceu nada. Ele deu Ivomec para o filho, gente. Vocês imaginem, coitada da criança.
Ainda bem que foi oral, não foi injetável, porque o injetável é dolorido até não poder mais, né? Então, assim, as pessoas têm que ter uma ideia do que pode causar em si e do que pode ou não se tornar tóxico, né? Ou pela manipulação, ou patogênico pelo uso, né? É importante a gente conhecer ou ler o máximo possível. Sempre eu digo para você, é importante a gente ler a bula, tá? Nunca deixem de ler a bula de um medicamento, tá? Muitas vezes as pessoas não gostam que a gente leia a bula, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com um senhor que era vindo da Itália, e toda vez que eu li uma bula, eu pegava meu livro, né, meu vademécum veterinário, para olhar a formulação farmacêutica dos produtos, ele me dizia que ele ficava assim, que ele achava isso admirável, porque ele nunca tinha visto um veterinário fazer isso. E eles que era a melhor forma que tinha da gente não errar, né? Então, e eu aprendi isso bem depois de que eu acabei matando lá os bichinhos importados por utilização de um fármaco que não poderia ser utilizado em animais recém-nascidos, tá? Então, tudo certo até aqui? Deu para entender? Então tá. Eu tenho que olhar se esse material já está disponível para vocês no Moodle ou não. Eu acho que ainda não botei material de farmacologia, mas em seguida já eu disponibilizo para vocês, tá? Então tá. Então, obrigada a vocês pela participação, né, pela persistência até o final. Um bom fim de semana e nos vemos semana que vem. Eu espero mesmo